Na segunda parte agora, então, vamos falar dos artistas visuais na Semana de Arte, né, de Arte Moderna de 22, e dar destaque para duas obras. Bom, a gente tem um esboço aqui do Ian de Almeida Prado, que eu já falei, mas na primeira parte vou falar aqui de novo, né? Ele mostra pra gente onde ficava, né, a disposição aqui. Então a gente vê na entrada do salão, olhando para cima, a gente vê a Anitta, daí o João Graz de Cavalcante, a Zina Aita, do lado direito o Brecheret, o Vicente do Rego Monteiro para cá. Então vocês depois dão uma pausa aqui no slide e observem, porque é interessante aqui a gente olhar, né, para a gente visualizar a disposição da exposição. Então, representante da arquitetura, aqui a gente vê no catálogo aqui, né, o Antônio Moya, um espanhol, e a gente vê desenhos, então, representações, né, criações para monumento, obras que não foram realizadas, tá? São projetos, são desenhos, são ideias. Residência, aqui o palácio. Segundo algumas críticas, eram assim bem fantasiosas, né? Então, digamos assim, era um arquiteto visionário, artista, mas não muito prático, não realista, que não tem essa concretização. Aqui também na arquitetura a gente vê o polonês George Prystrembel, com esses dois, os desenhos que estão aqui, mas é da mesma obra, né? A Tapelinha na Praia Grande foi a obra que eu encontrei aqui pra gente olhar, né? A representação desse artista. Na escultura, a gente tem o Victor Brecheret, né? Que tem no catálogo tem todas as obras que estiveram presentes. Não consegui buscar todas, mas algumas. Então a gente vê aqui a Cabeça de Cristo, né, que foi exibida. Aqui o ídolo. Aqui a gente vê a obra Sora Dolorosa, que é inspirada num livro do Guilherme de Almeida. Aqui outra, né, a Safo, em bronze, Vitória. Cabeça de Mulher. E aqui já é outro escultor, um alemão, cuja a única obra que a gente conseguiu para mostrar aqui é essa, né, Mãe e Filho, aquela coleção de artes visuais dos Institutos de Estudos Brasileiros, né? Harburg. Depois a gente vem com as obras de Anita Malfatti, a Estudante Russo, Homem Amarelo, eu coloquei algumas aqui, que a gente encontra, né, também disponível, tanto na enciclopédia de Itaú Cultural, quanto também no Instituto de Estudos Brasileiros, que tem um catálogo bem bacana, um catálogo eletrônico que dá para vocês pesquisarem, dá para a gente pesquisar. Todo o acervo, né, da Anita Malfatti está lá, do Mário de Andrade também. Então a gente vê o Homem Amarelo, a Estudante Russa, a Mulher de Cabelos Verdes, o Japonês, Ventania, a Onda, onde a gente vê, né, toda essa características que a gente falou lá na primeira parte da aula, da expressão, né, da estética do movimento expressionista. Rochedos, o Homem das Sete Cores. Aqui uma matriz de gravura, porque ela expôs também algumas gravuras na semana. De Cavalcante, já não foi tão fácil encontrar as obras. Quando eu propus essa aula, né, pro PROAC, eu pensei que ia ser bem fácil a gente encontrar essas obras. Não foi tão fácil, não. Eu demorei um tanto na pesquisa, porque, né, às vezes ela está com um nome diferente aqui no programa do que a obra está catalogada hoje, e também porque não tem mais mesmo. Tem artistas que eu não encontrei obra nenhuma. De Cavalcante deu para encontrar. Aqui essa obra Amigos, né, bem diferente da obra gráfica, né, a gente tem assim, e também diferente da estética que a gente conhece dos de Cavalcante depois, né, que vem com muitas cores e um colorido bem diverso, né? Aqui não, aqui a gente vê esses pastéis com umas tonalidades próximas, né, quase monocromático aquele. Retrato de Moça aqui, então são algumas obras em pastel do Di Cavalcante. Mulher em Pé.
E as ilustrações também, numa fonte de pesquisa, encontrei que uma das ilustrações, né, da parte gráfica dele era essa dos fantoches da meia-noite, que a gente já comentou. Do João Graz encontrei poucas coisas, mas dá para a gente ver. Né? Aqui é a paisagem da Espanha, do João Graz. Na verdade, o nome da obra é Ciprestes em Toledo, no catálogo da paisagem da Espanha, de 1916. Essas obras, na verdade, ele não tinha, porque ele veio para o Brasil e depois retornou também para a Europa, mas essas aqui são da época que ele estava na Europa. Mas foram as obras que ele trouxe, né? Ah, um detalhe, o Brecheret também não estava presente na semana. As obras dele, sim, mas ele estava também já com uma bolsa na Europa, ele estava estudando fora. Como ele já estava próximo do grupo, ele participou da semana. Então aqui mais uma obra do João Graz, né? Retrato do desembargador. Mais uma pintura do Martins Ribeiro. Eu não encontrei nenhuma. E da Zina Aita, que é uma mineira, ela é pouco conhecida, né, porque ela retornou para a Europa, ela é de família italiana, e ela foi morar na Itália novamente e se dedicou mais para cerâmica. Mas tem uma pintura aqui que dá para a gente conhecer um pouco, né, da obra da Zina Aita, A Sombra. E depois ela acabou se dedicando para a cerâmica. Aqui também é da Zina, um desenho, o Ícaro. Do Ian de Almeida Prado tem um, que também eu fiquei em dúvida se realmente é este que participou da semana ou não, porque eram 2 desenhos que ele levou. E do Ferrinac não encontrei nada, nenhuma para compor aqui a nossa aula. Vicente Rego Monteiro, então aqui tem alguns retratos que a gente encontrou e outras não. Aqui um retrato de Ronald Carvalho, de 1921. E aqui também um outro retrato, que segundo algumas fontes, encontrei que é do do irmão, né, de Joaquim Rego Monteiro. Então a gente pega, né, ele já é um artista bem importante, se a gente pensa São Paulo, Rio, ele lá em Recife já vinha trazendo também essas sementes modernistas e atuando e bem significativo na região. Mais um retrato. Aqui também, Cabeças de Negras. Diferente das outras obras, né? Estava em experimentação. Aqui a lenda amazônica. Então, trazendo esse tema, né, da brasilidade que já... os modernistas eles já estavam buscando isso. Depois a gente vai ver todo, né, a pós-semana, onde a gente vai ter esse modernismo realmente consolidando no Brasil, ou as revistas, as publicações, a Claxon, depois teve o movimento antropofágico, o manifesto antropofágico, o Pau-Brasil. E vamos destacar aqui, então, 2 obras. O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, e as peças gráficas do Di Cavalcanti, que é o cartaz e a capa do catálogo. Aqui temos então O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, Um Óleo sobre Tela. E tem um estudo, né, que mostra uma outra representação da mesma, digamos, do mesmo retratado, né, O Homem Amarelo numa outra versão em pastel. Bom, aqui ele era um imigrante pobre que posou para a Anita nos Estados Unidos. E tem até uma frase dela aqui, né? Era um que entrou para posar, tinha uma expressão tão desesperada. E a gente vê que ela busca mesmo representar, né, essa expressão. Então, o Homem Amarelo, ele estava na exposição de 1917, como a gente viu. O Homem Amarelo, ele chama muita atenção. E, segundo a Anita, ele arrancou gargalhadas do Mário de Andrade, assim que ele viu a pintura. Então, ela relembra aqui, eu vou ler um pedacinho. Dias depois, ele voltou numa chuvarada, respingando água de todos os lados. Só o ataque de riso havia acabado. Deu-me um cartãozinho. Sou o poeta Mário Sobral. Vim despedir-me, vou sair de São Paulo. Então, muito sério e cerimoniosamente, ofereceu-me soneto parnasiano sobre a tela Um Homem Amarelo e acrescentou:
Estou impressionado com esse quadro, que já é meu, mas um dia virei buscá-lo. E ele comprou, realmente, está lá na coleção, né, do Mário de Andrade no Instituto de Estudos Brasileiros. Que depois eles vão ter uma longa amizade, frutífera, segundo alguns, até um amor platônico, mais da parte dele, até porque dela por ela talvez não fosse tão platônico assim, né? Então é isso, né? Parece absurdo, agora palavras do Mário, mas aqueles quadros foram para mim a revelação. Delirávamos diante do Homem Amarelo, estudante russa, a mulher dos cabelos verdes, e ao Homem Amarelo eu dedicava um soneto parnasianíssimo. Éramos assim. Então, aqui tem uma pintura da Anitta representando o Mário. É tão legal, né? A gente podia até fazer uma aula de todas as pinturas dos colegas, artistas que representaram o Mário, porque são muitas. É bem legal, dá pra gente fazer uma exposição virtual aqui interessante. Então, a aproximação do Mário de Andrade foi por conta dessa pintura que ele gostou muito. Aqui a gente vê o Homem Amarelo que ela fez antes, então a gente vê características, claro, semelhantes, né, na roupa, na gravata, mas a expressão é bem diferente. Aqui ele está de perfil e aqui a gente vê, né, ele em 3/4 aqui, né, o rosto a gente vê um pouco virado para cá, e as linhas marcadas, né, essas linhas duras, mas essa sombra no olhar e todo esse movimento que ela dá na diagonal atrás do quadro, e ela tenta buscar essa expressão que parece que ela, né, quis buscar essa expressão, né, desse imigrante. Podemos fazer uma leitura imaginária aqui, né, do sofrimento pelo qual ele vinha passando nesse pós-guerra, nesse evento mundial triste, que foi essa primeira guerra, né, que fez com que a imigração fosse acelerada. O que a gente vê aqui no Homem Amarelo é uma busca da artista de trazer essa expressão, tanto das cores, quanto do movimento dessa diagonal marcante aqui nessa pintura, mas de buscar essa expressão desesperada que ela fala que ela encontrou nesse homem, né, esse homem que ela chama de o Homem Amarelo. Nas peças gráficas aqui do Di Cavalcanti, nós vamos ver então a capa do catálogo e o cartaz, né, da Semana de Arte Moderna. Então o catálogo ele traz essa imagem, né, em branco e preto, que lembra a estética da estilogravura, com essa mulher no centro, tem um movimento aqui nessa mulher, nessa figura central, e ele assina, né, a gente vê a assinatura dele lá. Já o cartaz, ele é bem simples e traz essa árvore que parece, né, não é nem uma mudinha pequena, mas também não é uma árvore frondosa, parece que ela está crescendo, né? E segundo uma análise aqui da Braga Torres, ela fala que parece o início de uma nova maneira de pensar a cultura brasileira. E realmente, né, se a gente pega aqui, a gente vê, né, que ela tem raiz, e ela tem as folhas, e ela tem esse vermelho, né, que pode ter uma associação, eu não encontrei nada escrito, mas é uma leitura mesmo, pode ter uma associação com o pau-brasil. Eu concordo com essa leitura, que mostra que essa árvore é algo que parece crescer, né, ela não é nem uma mudinha, mas também não é uma árvore frondosa, e ela tem essas folhas vermelhas, essas folhas, essa copa vermelha que começa a avermelhar, que pelo que eu vejo tem uma ligação com o pau-brasil, né, com a origem do nome do nosso país, com o termo latino Brasília, quer dizer cor de brasa, cor vermelha. Em tupi também o termo Ibirapitanga, que significa árvore vermelha, e que foi tão explorada, né, pelos nossos colonizadores, esse pigmento importante que dava muito dinheiro. Então tem ligação, para mim tem, com esse vermelho da brasilidade. Então trazer, né, lembrar, fazer essa ponte entre a tradição e a ruptura. A tradição, a ruptura, o novo, áreas de novidade. Então, como eu comecei dizendo, e vou encerrar falando a mesma coisa, tirando leituras que tentam hoje ou diminuir a importância da Semana de Arte Moderna, ou também mostrar uma importância também exacerbada que, não, ao meu ver, não foi, mas foi uma semente lançada e
tem muita relação com esse desenho do Di, que a gente vê dessa árvore, que começa a crescer, que a gente sabe que o modernismo ele vai se consolidar no Brasil, é bem mais tarde, né? Década de 30, 40, 50, aí nós podemos falar, né, de uma fase modernista mesmo no Brasil. Mas é um novo olhar que nasce com essa figura tão importante também que é a Mário de Andrade, para nossa cultura popular, para nossa política cultural brasileira, centrada nessa pessoa que teve tanta, aí sim, uma importância bem significativa na nossa vida, né, na vida cultural do Brasil. É uma figura que a gente lembra sempre com carinho e gratidão.